Sagrada Família, Menino Jesus. Este é o terceiro e último vídeo da série Sagrada Família. O primeiro foi sobre José, pai. O segundo, sobre Maria, a mãe. E esse, sobre o filho, o menino Jesus. É muito difícil falar sobre o menino Jesus, porque são poucas as informações oficialmente reconhecidas sobre a infância de Jesus. Além dos acontecimentos do Natal, do nascimento de Jesus, a única outra referência é quando, aos 12 anos, ele se extravia da família e vai ser reencontrado entre os doutores do templo. Fora isso, os evangelhos canônicos nada mais mencionam. A vida de Jesus é centrada no seu messianato, nas suas pregações, no exercício da missão de trazer para nós o Evangelho como chave para nós nos salvarmos da nossa baixa evolução, das consequências de nosso primarismo espiritual. E também há um foco muito grande no sacrifício final, na crucificação, como o ponto pelo qual Jesus nos salvou, segundo algumas versões. Importante, sim, meio que fechou a vida dele na matéria com chave de ouro para a história, para firmar indelevelmente nos corações e mentes da humanidade a importância, a sublimidade de sua vinda. Mas, conhecendo os seus feitos, o seu amor por nós, os seus ensinamentos, nós podemos inferir que esse não foi o último e talvez não tenha sido o maior dos sacrifícios que ele fez por nós. E é justamente esse o que será o objetivo que será tratado no presente vídeo. Vamos imaginar o antes e o depois, para entender o quanto de fato Jesus se sacrificou pela humanidade. Comecemos centrando em quem é Jesus. Para alguns, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou o Filho de Deus. Para outros, o ser mais evoluído, mais sublime que já pisou em nosso planeta, cuja evolução é tão acima da nossa que lhe dá condições de ser o nosso guia maior, de nos orientar nos caminhos que irão nos tirar da lama, do atoleiro em que nós encontramos em nosso primarismo, em nossas violências interiores e exteriores, no desamor que graça entre os seres humanos e tudo aquilo que, para outras religiões, poderiam ser objetos de uma condenação eterna. Pensando na grandeza deste ser, nós vamos entender o primeiro e talvez o maior sacrifício que ele fez por nós. Como foi que ele conseguiu caber num corpo de carne? Como ele conseguiu ser de novo uma criança ou mesmo um adulto? Não faz muita diferença. Pense no seu potencial divino. Pense no seu grande desenvolvimento mental e moral. Pensem em o quanto ele está acima do estágio evolutivo da humanidade. É como tentar colocar o conteúdo
de um supercomputador dentro de um smartphone. Não cabe. De fato, Jesus em sua plenitude não cabe mais em um corpo de carne. Então, como ele conseguiu fazer isso? Podemos pensar em algumas hipóteses. Por exemplo, ele projetou uma parte de si em um corpo físico. Ou ele passou por um processo voluntário de miniaturização, de encolhimento, de redução vibratória, de redução de sua capacidade mental, de redução do seu poder divino, para conseguir se encaixar na matéria. E mesmo assim, há quem diga que, caso ele não tivesse sido sacrificado na cruz, aquele corpo que ele usava não resistiria durante muito tempo mais. Que os suores de sangue que ele tinha era uma maneira, um automatismo para liberar esse tremendo potencial angélico, pressionando por dentro para tentar retomar a sua expansão original. Aquele corpo já estava comprometido e ele teria que deixá-lo caso não houvesse o sacrifício na cruz. Bem, dá para imaginar, segundo essa linha de raciocínio, que não foi simples, que não foi fácil, que não foi rápido trazer o Filho de Deus para dentro do útero materno. Dentro dos segmentos religiosos que acreditam que entre o espírito e a matéria existem veículos de manifestação intermediários, alguns chamam de corpo astral, corpo mental, outros chamam de perispírito, não importa. O fato é que Jesus não tinha mais esses veículos intermediários, porque ele não precisava de reencarnar. Então ele teve que reconstituir ou que criar esses veículos para conseguir se ligar novamente à matéria. Caso contrário, ele sequer conseguiria renascer. Para isso, dizem que ele demorou 1000 anos. 1000 anos de preparação, de redução de seu potencial, de seu poder, de sua angelitude, para conseguir de novo ter condições de se ligar à matéria. E 1000 anos é mais ou menos o período em que, na Bíblia, começam as primeiras profecias sobre a vinda do Messias. 1000 anos antes, ele começou a se preparar e já fez o anúncio de sua vinda através dos profetas da época. Então, depois de 1000 anos de esforço, ele finalmente nasceu. Nasceu na matéria. Natal. Primeiro Natal. Vimos aqui a questão do sacrifício inicial. Para quem não entendeu ainda, vamos expor o assunto de outra maneira. Imagine um elefante tentando entrar em uma casinha de cachorro. Essa casinha está até grande. Imagine que seja a casinha de um maltês. É um absurdo pensar nisso. Nem a IA consegue fazer esse desenho. Mas, provavelmente, o esforço de Jesus foi ainda maior do que o que esse elefante teria que fazer para entrar nessa casinha. Não fisicamente, não confundam. O carro do elefante é físico, o tamanho dele, físico, é muito maior que o tamanho da casinha. Mas nós estamos falando de envergadura moral, envergadura espiritual, envergadura mental, da potencialidade de Jesus em sua plenitude, não cabendo em um cérebro humano, em um coração humano, em um corpo humano, e tendo que se despojar de suas conquistas, mesmo que provisoriamente, para se reduzir ao ponto
de poder entrar em um corpo físico. Como vamos deixar esse ponto marcado como o provável primeiro grande sacrifício que ele fez por nós. Mas isso teve outras consequências. Vejamos um segundo sacrifício. Já que nós falamos do elefante, vamos usar agora a alegoria da águia. A águia, o pássaro mais poderoso que existe no planeta, o de maior envergadura, que voa a grandes altitudes, acostumado ao céu aberto, a ter a companhia das estrelas. Esse pássaro tem excelente visão. Lá de cima, bem do alto, ele enxerga o que está acontecendo sobre a superfície da Terra. Ele vê nós, seres humanos, falíveis, cheios de erros, cheios de pecados, entre aspas, criando problemas em cima de problemas, usando mal o livre-arbítrio e tendo que arcar com as consequências das decisões erradas, por falta de orientação, ou melhor, por falta de alguém que, pela sua própria presença, pudesse impor a validade dos argumentos evangélicos. Então ele toma uma decisão. Já lá se foram muitos profetas, muitos emissários, e a humanidade não se modificou. Não tem mais jeito. Vou eu mesmo. E ele mergulha. Mergulha onde? Mergulha na matéria. Imaginem essa águia mergulhando em um pântano sujo, fétido, gosmento, cheio de insetos. O que uma águia vai fazer num lugar como este? Veio nos ensinar, veio nos reformar por amor, apenas por amor. Mas é óbvio que essa decisão tem consequências. Mesmo não tendo um karma, tem consequências. Viver nesse pântano não é uma vida fácil, nós sabemos disso. Não é uma vida simples. E essa poderosa águia pagou para ver, assumiu as consequências, mergulhou na podridão, no fedor, na lama, no lodo, por nós. Ele precisava de estar pé ante pé junto a nós, para que a sua mensagem tivesse mais força, livre de intermediários. Esse é o segundo grande sacrifício. Não sei se maior que o primeiro, é provável que sim. Que também teve seus desdobramentos. Ora, nesse mergulho à matéria, nem ele pôde escapar do véu de Ísis, do véu do esquecimento. Aquele bebezinho rechonchudo, iluminado, não podia se lembrar da vida nos céus. Houve a necessidade de reiniciar o processo de amadurecimento. E como esta criança deve ter se sentido entre nós vivendo nesse pântano? Mesmo sem lembranças, ela olhava em volta e não se sentia em casa. Via os costumes terríveis da época, via os preconceitos, via a miséria, via a fome, via doenças, via os leprosos, e ficava triste com isso. Não conseguia se ambientar em lugar nenhum. Portanto, nós podemos imaginar que o terceiro grande sacrifício feito por Jesus foi aquele que o fez se sentir um estranho no ninho. O ninho da matéria. Ele era um estranho no ninho. E as pessoas o estranhavam. Por isso ele foi crucificado. Porque intimamente todos sabiam da sua grandeza,
Mas isso incomodava, doía nos seres de baixa evolução. Por isso ele foi perseguido, por ser um estranho no ninho, por não ser um dos da época, por não pensar como, por não falar como, por não agir como, por não aceitar os costumes que todos seguiam. Ele foi perseguido. Por isso também ele precisou de muito apoio do pai e da mãe. O primeiro e o segundo vídeo falam sobre essas duas personalidades escolhidas a dedo para dar a ele aconchego, amor, carinho, um ponto de referência, um consolo, um ponto de uma promessa de que algo pode mudar, que existem pessoas melhores do que aquela que ele encontrava nos locais abertos, nas ruas. Maria e José foram fundamentais na educação e no crescimento desse filhotezinho de águia. Mas que ele se assumiu como filhote de águia e teve que viver como tal. Teve que viver no pântano, entre patinhos, feios ou bonitos, não importa. Assim ele viveu durante 30 anos. 30 anos nesse seu terceiro sacrifício. Bem, em 30 anos o seu corpo cresceu, a mente foi amadurecendo e algo não se encaixava. Claro, uma águia não consegue se encaixar no ambiente de pântano. Isso criou uma espécie de tormento para ele. Ele precisava se reencontrar, se reassumir, descobrir a sua natureza divina. Ele precisava reaprender a voar. E aos 30 anos, ele fez mais um esforço. 40 dias no deserto, jejuando e meditando, procurando por si mesmo. E ao final desse tempo, finalmente, ele aprendeu a voar de novo. Aí, ele estava pronto para iniciar a sua missão, para fazer o serviço que veio fazer, para trazer as mensagens que permitiriam àqueles que acreditassem nele se libertarem de um modo de ser, de pensar e de agir predestinado à infelicidade presente ou futura. E ele cumpriu a sua missão. Durante 3 anos ele voou entre nós, rasante, baixinho, ensinando, pregando, orientando, exemplificando. Eu posso voar, vocês também. Eu e o Pai somos um. Vocês também podem ser, só dependem de vocês. E ele falou, ele pregou, ele exemplificou, até o momento em que, conforme predito, ele deu a sua última mensagem na cruz. Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Seu sacrifício final, aquele que o diferenciou de todos os outros emissários, de todos os outros avatares, de todos os outros grandes seres que estiveram entre nós. E com isso também, ele se libertou. Ele cumpriu o seu ciclo. Vamos resumir essa história e esses sacrifícios. Um ser de grande envergadura espiritual, se Deus ou Filho de Deus, ou o que for, olha por nós, cuida de nós e resolve que a sua presença ao nosso lado será fundamental
para que nós possamos nos salvar de nós mesmos, nos salvar de nossas inferioridades. Ele se rebaixa, ele se encolhe, ele se retrai, ele se despoja de seus grandes atributos e consegue entrar no corpo de um recém-nascido. Primeiro grande sacrifício. Esse recém-nascido olha em volta e não se reconhece. Esse recém-nascido cresce num ambiente estranho para ele. Cresce se sentindo um estranho no ninho. Além dos efeitos do segundo sacrifício, que é estar vivendo em um pântano fétido. Vibrações pesadas, perigosas o assaltam. Ele tem que se defender contra as agressões não físicas. Ele vive aqui o complexo do estranho no ninho e do pântano fétido, até os 30 anos. Aos 30 anos, Jesus está formado, está pronto para se reencontrar, para se redescobrir. Em 40 dias de reflexões, de meditação e jejum no deserto, Jesus se transforma em Cristo. E aí é um segundo Natal. Aí nasce Jesus Cristo, que prega o que veio pregar, ensina o Evangelho, se sacrifica na cruz, cumpre o seu ciclo programado e se libera para voltar às origens. E volta a ser aquele ser de grande envergadura, de grande poder que ele sempre foi. Nesse estágio evolutivo é que ele se encontra. Há quem diga que Jesus também seguiu o mesmo roteiro da humanidade. Foi criado simples e ignorante como nós, que errou, que acertou, que se corrigiu, que cresceu, que amadureceu, que evoluiu, que se libertou da lama, aprendeu a voar e subiu aos céus. E hoje é um com o Pai. Bem, para Deus, ele será sempre um menino Jesus. Para nós, ele é um gigante em amor, um gigante em ternura, um gigante em sabedoria. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, ele é o nosso exemplo. Se quisermos chegar ao Pai, ele também é o caminho. Graças a Deus. Se gostaram e ainda não assistiram a algum dos 2 primeiros vídeos da série, não deixem de assistir. Cliquem no link para terem uma visão de conjunto. Eles vão se interconectar e vão nos esclarecer melhor sobre o episódio mais maravilhoso da história da humanidade. Assim seja.